Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quintal do aprendizado. Aqui você terá a oportunidade de ouvir a voz de Deus através dos nossos estudos bíblicos diários. Não deixe de participar. Pegue um bloco de notas, pegue uma caneta e prepare-se para esse momento extraordinário. Tudo aquilo que Deus tem separado para dividir conosco, para que você possa lidar melhor com as circunstâncias desfavoráveis que a vida te apresenta, para que você possa reafirmar no seu coração o quanto você é amado, o quanto você é preciosa, o quanto você é importante para Deus. Então, esse é o momento de renovar as suas forças, de edificar a sua fé através da palavra. Então, como de costume, vamos começar esse dia com uma oração, entregando nas mãos de Deus esse momento precioso. Vamos entregar nas mãos de Deus e vamos pedir para que Deus nos direcione, para que Deus possa revelar para nós tudo aquilo que Ele tem separado no coração dele para dividir conosco, que nós possamos ter clareza de entendimento nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas pessoas que reservaram esse momento para estar aqui diante da Tua palavra, para aprender mais através da Tua verdade que liberta e que restaura. Nos colocamos aqui, Senhor, disponíveis para ouvir a Tua voz. Fala conosco de forma individual, Senhor. Tu sabe da dor, Tu sabe do problema, Tu sabe da circunstância, Tu sabe da dificuldade que o teu filho ou a tua filha estão passando. E eu não tenho dúvida que se eles se colocaram à disposição para estar aqui, para estudar essa passagem de hoje, é porque eles estão aguardando receber a resposta que está no teu coração para eliminar a dúvida, o medo, a falta de coragem que de alguma forma brotou dentro do interior do teu filho e da tua filha. E tendo a certeza de que a tua palavra, ela renova a nossa fé, estamos aqui reunidos com esse objetivo. Para te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar de forma clara aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito possa estar no meio de nós nessa hora, nos guiando, nos direcionando, nos enchendo de sabedoria e de discernimento para compreender a tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Me conta aqui, ó. Preparado? Preparada para esse momento, onde nós vamos ter a certeza absoluta de que seremos capacitados por Deus, porque o estudo de hoje fala somente sobre isso, sobre a capacitação que vem através do Senhor. Então, se de alguma forma você não está se sentindo preparado, se de alguma forma você acha que você não vai conseguir, esquece todos esses pensamentos que estão alimentando medo dentro de você e firme-se naquilo que Deus diz que você é e naquilo que Deus diz que você vai se tornar através da direção dele. O estudo de hoje é 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos estudar do versículo 32 ao versículo 47. Então, pega logo a sua caneta, pega o seu bloco de notas, e eu quero te pedir que se você já está aqui nesse vídeo, se você gosta desse conteúdo, não deixe de dar o seu like, porque isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não deixe de se inscrever no canal. Faça a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Do mesmo jeito que você está aqui buscando uma resposta de Deus, imagine quantas pessoas também estão precisando dessa resposta. Às vezes é um amigo seu que está do seu lado, que você nem sabe o que ele está passando. Mas, se Deus tocou no teu coração para enviar esse vídeo, envia. Porque talvez a resposta que ele está esperando esteja aqui, na nossa conversa, no nosso estudo. Não se permita não ser usado por Deus nessa hora. Sabe essa pessoa que você está sentindo aí no seu coração?
Já compartilha com ela, chama ela para estar perto de você, porque Deus se manifesta na nossa unidade e existe força quando nos unimos. Então, vamos ao estudo de hoje. Como de costume, para você que está chegando agora, né? Para você que já está aqui há algum tempo, já sabe que nós não vamos ler os versículos, nós não vamos ler o capítulo, mas nós vamos responder as perguntas. E qual é o objetivo? Por que você não lê? Porque eu quero que você leia. Eu quero que você exercite esse movimento diariamente de pegar a sua Bíblia, abrir e ler o capítulo para depois responder. Use as minhas respostas como base para as suas respostas, né? Use como referência para que você possa compreender como você vai conduzir tudo aquilo que Deus vai revelar para você através desse momento. Então, as minhas respostas aqui estão como base, mas talvez elas até possam responder algumas questões suas também. Vai que a gente está passando pelo mesmo problema, né? Mas e aí eu estou deixando aqui para você tudo aquilo que Deus falou ao meu coração, para a minha vida no dia de hoje. E eu acordei e eu estou me sentindo muito mais forte depois desse estudo, muito mais preparada. A minha fé foi edificada através dessa palavra e eu não tenho dúvida que a sua também será. Então, 1 Samuel 17, do 32 ao 47. E eu já peguei logo o versículo 33 para o meu título. Porque a primeira pergunta que a gente vai responder aqui é um título. Qual é o título que depois que você lê esses versículos, você vai dar para esse estudo? Um título seu. E será que está certo? Será que está errado? Não tem isso aqui. Aqui é o que você entendeu. Eu entendi Deus falando isso aqui. Eu entendi isso aqui desse estudo. Eu vou dar o meu título para esse estudo. E o meu título eu tirei com base no versículo 33, que diz assim: Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não pode lutar contra esse gigante. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado uma vida inteira. Quantas vezes você e eu, nós escutamos que nós não poderíamos fazer algo porque aos olhos humanos nós éramos incapazes de fazer aquilo, de conseguir aquilo, de conquistar aquilo. Quantas vezes o gigante se apresentou na sua frente e quis te desanimar para que você não acreditasse aonde você pode chegar com Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Davi. O rei Saul estava falando isso para Davi. Você não pode, você é um rapaz. Como é que você vai lutar com esse gigante que ele tem experiência de uma vida inteira? E aí o meu título ficou com base nesse versículo. E eu coloquei assim: Deus capacita os escolhidos. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Não tem como você não vencer. Não tem como você não conseguir. Você só precisa confiar nas estratégias que Deus está te dando. Ter a certeza de que Ele estará à sua frente. Seguir a direção dele. E não tem gigante que vai te frear, que vai me frear. Então, creia nessa promessa. Aproveite e anota o seu título aí também. Se você gostou desse, se você acha que esse encaixa para você, coloque esse aí para você. Mas deixa Deus falar o seu coração sobre tudo aquilo que Ele quer revelar para você hoje. Então, o meu título ficou esse: Deus que capacita os escolhidos. E aí, na pergunta de número 2, que é uma faceta, o que seria uma faceta? Encontra no texto uma característica única de Deus, que descreva Deus para você dentro dessa leitura. A minha faceta, eu coloquei que Deus é um Deus de certeza, porque Ele nos dá certeza sempre da sua providência. Deus não abandona os seus filhos. E eu coloquei essa faceta com base aqui no versículo 37, que fala assim: O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: Vá, que o Senhor Deus esteja com você. Então, assim, Deus te dá certeza diante desse gigante. Deus,
entrará com providência na sua vida diante desse gigante. Deus não abandona os seus filhos em nenhuma circunstância. Tenha essa certeza firmada no teu coração. Deus não mente. Se Ele disse que estaria com você, Ele está com você. Confia, acredita. Do mesmo jeito que Davi fez. Davi fez questão de testemunhar quantas vezes ele se viu em situações difíceis, onde aos olhos dele era impossível vencer. Ele teve de frente para leões, ele teve de frente para ursos, e Deus esteve à frente dele e o fez vencedor. Do mesmo jeito que Ele vai fazer com você. Do mesmo jeito que Ele vai fazer comigo. Mas nós precisamos confiar e acreditar. E aí, na pergunta de número 3, que é um pecado a confessar, qual seria o seu pecado a confessar? O que tem te amedrontado? O que tem enfraquecido a tua fé? Qual é o teu pecado a confessar diante desse texto? No meu pecado a confessar, eu coloquei com base no versículo 35 ao 37, que fala assim, ó. Eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, Saul respondeu, vá que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Por que eu coloquei o meu pecado a confessar com base nesses 3 versículos? Porque Davi aqui estava testemunhando tudo aquilo que ele já tinha vivido com Deus. Às vezes, sabe o que você vai precisar fazer? Lembrar de tudo aquilo que Deus já fez você passar. De todas as circunstâncias desfavoráveis que um dia você pensou que não ia conseguir alcançar, mas Deus se colocou à sua frente e você venceu. E você passou, e você superou. Então, Davi, ali naquele momento, ele estava testemunhando para o rei que ele seria capaz, sim, de vencer aquela guerra, de vencer aquela batalha, de derrotar aquele gigante. Porque ele não estava indo sozinho, ele estava indo com Deus vivo, com Deus soberano, com Deus que é dono de todas as coisas. E é essa certeza que você e eu temos que ter no nosso coração. Então, é sobre testemunhar. E eu coloquei esse pecado a confessar para mim. Eu tenho testemunhado pouco tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Inclusive o testemunho do meu casamento. Então eu coloquei falta de coragem para testemunhar. O que tem me bloqueado? O que tem me impedido? E hoje, diante desse estudo, eu estou tomando a decisão de contar o meu testemunho aqui. Eu vou deixar o meu testemunho aqui para vocês. Então eu vou fazer um vídeo e vou deixar aqui para você o testemunho disponível para que você possa ter a convicção de que não existe gigante que possa derrotar o Deus vivo e soberano. E aí, por isso eu coloquei isso. Falta de coragem para testemunhar. Será que você não está também com falta de coragem para testemunhar? Não somente para as outras pessoas, mas para você mesmo. Lembrar, trazer à sua memória tudo aquilo que você já viveu com Deus, tudo aquilo que você já superou com Deus, como Ele já esteve na sua frente diante de tantas circunstâncias desfavoráveis que você já viveu, e que isso que você está vivendo é só mais uma que vai te ajudar a amadurecer e a crescer espiritualmente e te fazer mais forte, para que você possa enfrentar outras batalhas que a vida ainda vai te apresentar. É sobre isso. E aí, na pergunta de número 4, que é uma atitude para mudar, a minha atitude para mudar ficou não usar estratégias além das que Deus já me disponibilizou. Eu percebo que eu tenho essa mania. Então, assim, por conta de tá enfraquecida na fé, às vezes eu vejo um gigante, uma situação difícil, e aí a gente começa a alimentar dentro do nosso interior, ou então alguém falou alguma coisa que você começa a construir um cenário de dúvida na sua cabeça. E aí, às vezes a pessoa te dá uma outra alternativa. Por que você não faz desse jeito aqui? E aí você leva em consideração mais a alternativa que o outro está te dando do que a direção que Deus te deu. E aí eu coloquei isso. O que aconteceu com o Davi? Olha só, Davi recebeu a armadura, o capacete, a couraça, a espada. Mas Davi não conseguia andar. E aí Deus mostrou para Davi que ele não precisava de nada daquilo para lutar com o gigante.
Ele só precisava usar as estratégias que Deus já havia liberado para ele. E as estratégias que Deus tinha liberado eram simples. Era com uma pedra. Não precisava de nada daquilo. Deus faz o milagre e deixa comprovado que a vitória, ela veio através do Senhor e não das minhas estratégias. Então, use as estratégias que Deus já te deu e não se deixe influenciar por nenhuma outra estratégia que venham te oferecer. O rei Saul estava oferecendo uma estratégia para Davi. Ah, luta aqui com esse capacete, luta aqui com essa arma. Pega aqui, bota essa couraça aqui. E nada disso ia ajudar ele naquela vitória. Mas o que ajudou, o que o fez vitorioso foram as estratégias de Deus. E aí na pergunta de número 5, que é um pecado a evitar, qual seria o seu pecado a evitar diante desse texto? É evitar. Tá? Nós já confessamos um pecado, agora nós vamos identificar qual seria o pecado a evitar. E aí eu coloquei ser influenciada pelo meio. Às vezes eu me percebo assim, sendo influenciado pelo que eu estou vendo, sendo influenciado pelo que eu estou ouvindo, enfraquecendo a minha fé diante daqueles comentários, diante daquelas colocações. E Davi estava o quê? Ele continuou firme na posição dele, mesmo ele tendo sido influenciado de forma negativa pelo irmão, porque o irmão dele falou assim, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que aqui não é teu lugar? O rei Saul falou para ele assim, você não passa de um rapazinho, como é que você vai lutar contra esse gigante? E o próprio gigante falou para ele, você está pensando o quê? Que você vai conseguir me vencer? Você é um menino. Em nenhum momento ele se permitiu ser influenciado por esse meio. Ele estava na minoria ali, aos olhos humanos. Mas, pelo lado espiritual, ele estava com todas as armas e as estratégias certas. Então, não se permita ser influenciado pelo meio. Por isso que você tem que estar aqui todo dia, estudando a palavra, renovando a sua fé, fortalecendo as suas esperanças. Porque quanto mais você alimenta o seu espírito, menos você vai dar oportunidade para que esses ataques externos venham influenciar nas suas decisões. As decisões que Deus colocou no teu coração para que você possa tomar. Então, é importante fortalecer o teu espírito todos os dias. Não deixe de estar aqui nesse momento. E aproveita. Se você está aqui até agora ouvindo, compartilhe esse vídeo. Não deixe de dar o teu like aqui, porque isso vai nos ajudar a propagar esse canal e mais pessoas vão conseguir aprender a estudar a Bíblia de uma forma simples. Vão aprender a escutar a Deus e entender o que Deus está falando de uma forma simples. Então, vamos nos unir nesse propósito de entregar essa mensagem de esperança para mais e mais pessoas. Conto com você. Na pergunta de número 7, um motivo para agradecer. E aí eu coloquei com base no versículo 45, que fala assim, Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Então, olha a autoridade de Davi, né, nessa hora. Eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Esse nome tem poder. E aí eu coloquei um motivo para agradecer. O nome do Senhor é poderoso. Você tem a arma poderosa na tua mão, que é o quê? A autoridade de poder ir para as suas batalhas, colocando Deus à frente, com as estratégias dele. Porque as estratégias de Deus só são liberadas para os filhos. Você é filho, você é filha. Ele já te liberou as estratégias. Você está com medo de quê? A gente precisa ter coragem para seguir em frente, confiando e acreditando. E aí Deus se colocará à nossa frente. Na pergunta de número 8, que é um exemplo a seguir, eu coloquei confiar nas estratégias de Deus. E aí, essa minha resposta está com base aqui no versículo 46 e no versículo 47, que diz assim, ó, hoje mesmo o Senhor Deus entregará
você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi tinha certeza, Davi tinha convicção de que ele era vitorioso, de que aquele filisteu não ia prevalecer, de que aquele gigante ia ser derrotado. E ele reafirmou isso com cada palavra que ele disse. Então eu preciso confiar, exemplo a seguir, confiar nas estratégias de Deus, porque só assim eu vou ter a vitória. E aí na pergunta de número 9, que é uma oração, qual oração que você vai fazer diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje? Qual é a oração que eu estou fazendo para a minha vida? Eu estou pedindo a Deus que Ele aumente a minha fé, para que eu em nenhum momento, quando a circunstância desfavorável se apresentar, quando ela surgir na minha vida, que eu possa ter a certeza no meu coração de que eu não preciso ter medo, de que eu não preciso ter dúvida, de que eu não preciso me preocupar, de que eu só preciso confiar nas estratégias de Deus. E para isso eu preciso estar com uma fé fortalecida, edificada. E aí na pergunta de número 10, que são os princípios, né? Em Deus a vitória é certa. Anota isso aí no teu coração agora. Em Deus a tua vitória é certa, a minha vitória é certa. Eu só devo usar as estratégias que Deus me deu. Eu não devo me distrair com nenhuma outra direção. E um outro princípio que eu coloquei é: o nosso testemunho nos dá credibilidade. Foi o que aconteceu com o Davi. O rei não queria autorizar que ele fosse lutar contra aquele gigante, porque ele, aos olhos do rei, não tinha como vencer. Mas depois que ele contou o testemunho dele, o próprio rei o estimulou a seguir adiante e falou: vá, que o teu Deus te dê a vitória. É sobre isso. E a pergunta de número 11 é uma palavra-chave. Que palavra-chave fica para você depois desse estudo? O que fica mais forte no teu coração? No meu coração ficou o testemunho. Eu preciso trazer à memória o meu testemunho, eu preciso contar mais o meu testemunho, eu preciso falar mais o meu testemunho, porque isso, além de alimentar e edificar a minha fé, fortalecer as outras pessoas naquilo que elas, de alguma maneira, acham que não vão conseguir. Mas com Cristo, nós teremos a certeza absoluta de que nada vai nos impedir de alcançar e de chegar no propósito. Espero que esse estudo tenha falado ao seu coração. Fique com Deus e eu te espero amanhã. Não deixe de curtir aqui o canal e não deixe de compartilhar. Conto com você.